Apenas a cabeça de fora. Imagine acordar e perceber que seu corpo inteiro está enterrado na terra dura e quente. Você não consegue se mexer, mal consegue respirar e o sol do meio-dia queima seu rosto. Essa foi a realidade de uma cachorra idosa em São José dos Campos, em dezembro de 2015. Alguém decidiu que ela não merecia mais viver e a enterrou viva em um terreno baldio, deixando apenas sua cabeça exposta para que ela morresse lentamente de desidratação e desespero. Mas o que esses monstros não sabiam é que uma menina de apenas 12 anos passaria por aquele lugar e que ela não desistiria até salvar aquela vida. Fique aqui para descobrir como a coragem de uma criança mobilizou uma cidade inteira e levou 2 criminosos para a cadeia. Era uma tarde quente de dezembro, quando Mariana voltava da escola caminhando pela rua Benedito Rodrigues Pereira, em São José dos Campos. Ela tinha apenas 12 anos e, como qualquer criança, observava tudo ao seu redor com curiosidade. Foi quando ela ouviu um som fraco, quase inaudível, vindo de um terreno baldio cheio de mato. Um gemido. Não era um miado de gato. Era algo diferente, algo que parecia um pedido desesperado de socorro. Mariana se aproximou com medo, empurrando o mato alto, até que seus olhos se depararam com uma cena que jamais esqueceria. Apenas a cabeça de uma cachorra idosa estava para fora da terra. O resto do corpo estava completamente enterrado. A terra ao redor estava compactada, como se alguém tivesse pisoteado propositalmente para garantir que ela não conseguisse se libertar. Os olhos do animal estavam vidrados, exaustos, mas ainda havia vida ali. Ainda havia esperança. A boca entreaberta tentava buscar ar, a língua seca pendia para o lado. Quanto tempo ela estava ali? Horas? Dias? Mariana entrou em pânico. Ela tentou cavar com as próprias mãos, mas a terra estava dura demais. Ela sabia que precisava de ajuda urgente. Largou sua mochila no chão e saiu correndo para casa, gritando por sua mãe. Cristiane. Mãe, tem uma cachorra enterrada. Só a cabeça está de fora. Ela vai morrer se a gente não fizer nada. Cristiane, a mãe de Mariana, imediatamente ligou para a ONG União SJC, que trabalha com resgate de animais na região. Voluntários da organização e uma equipe do Corpo de Bombeiros chegaram ao local em menos de 20 minutos. Quando viram a cena, até os profissionais mais experientes ficaram chocados. Em anos de resgates, aquilo era um dos casos mais cruéis que já haviam presenciado. Eles começaram a cavar ao redor do corpo da cachorra com extremo cuidado, usando pás pequenas e as próprias mãos para não machucá-la ainda mais. A cada centímetro de terra removida, mais detalhes horríveis surgiam. Ela estava em posição fetal, completamente imóvel há tanto tempo que seus músculos estavam rígidos. A pele estava queimada pelo sol onde havia contato com a superfície. Levaram quase 40 minutos até conseguirem libertá-la completamente. Quando finalmente a retiraram da cova improvisada, a verdade completa veio à tona. A cachorra não era apenas vítima do enterro cruel. Ela estava em estado de desnutrição extrema, com as costelas salientes, pesando menos de 8 quilos, quando deveria pesar ao menos 15. Seu corpo estava coberto por sarna avançada, com feridas abertas e pelos caindo aos montes. E havia mais. Tumores mamários enormes pendiam de sua barriga, alguns já necrosados. Alguém tinha decidido que, em vez de levá-la a um veterinário ou doá-la para um abrigo, seria mais fácil enterrá-la viva e deixá-la morrer. Mas algo surpreendente aconteceu. Quando os voluntários a pegaram no colo e ofereceram água, ela bebeu avidamente. E então, com uma força que ninguém imaginava que ainda existisse naquele corpo frágil, ela abanou o rabo. Apenas um movimento curto, fraco, mas estava ali. Gratidão, esperança, vontade de viver. A União SJT levou a cachorra, agora batizada de Preta, diretamente para atendimento veterinário de emergência. Mas antes, documentaram tudo. Fotos do resgate, vídeos do momento em que a tiraram da terra, depoimentos de Mariana.
Eles sabiam que aquela história não podia ficar em silêncio. Quando as imagens foram publicadas na página da ONG no Facebook, a reação foi instantânea e explosiva. Em menos de 3 horas, o post tinha mais de 50 mil compartilhamentos. Em 24 horas, ultrapassou 200 mil. Pessoas de todo o Brasil comentavam com indignação, revolta e lágrimas. A hashtag Justiça por Preta se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro naquela semana. Artistas como Luísa Mel, ativista dos direitos animais, compartilharam a história em seus perfis. Influenciadores digitais com milhões de seguidores pressionaram as autoridades. Vereadores de São José dos Campos se pronunciaram publicamente exigindo investigação e punição máxima aos responsáveis. O caso ganhou matérias em jornais de televisão de alcance nacional. Preta, que havia sido invisível e descartada como lixo, agora era vista por milhões. A Polícia Civil abriu inquérito imediatamente. Investigadores começaram a buscar câmeras de segurança na região, entrevistar moradores, levantar suspeitos. A pressão popular era tanta que o caso foi tratado como prioridade absoluta. Enquanto a investigação avançava, Preta lutava pela própria vida em uma clínica veterinária parceira da União SJC. Seu quadro era gravíssimo. Além da desidratação severa, desnutrição e sarna, os exames revelaram anemia profunda e infecções generalizadas. Os tumores mamários precisariam ser removidos cirurgicamente, mas ela estava fraca demais para suportar uma operação imediata. A veterinária responsável, doutora Juliana Ferreira, estabeleceu um protocolo de recuperação intensiva. Primeiro, estabilizar, soro, antibióticos, medicação para dor, tratamento para a sarna, alimentação controlada em pequenas porções várias vezes ao dia para não sobrecarregar o sistema digestivo fragilizado, banhos medicamentosos diários para tratar as feridas de pele. Semanas se passaram. Preta começou a responder. Seu pelo, que estava caindo em tufos, começou a crescer novamente. As feridas da sarna cicatrizaram. Ela ganhou peso gradualmente. E o mais incrível, sua personalidade começou a emergir. Ela, que chegou apática e desconfiada, agora abanava o rabo quando os voluntários entravam na sala. Ela, que não tinha forças nem para levantar, agora caminhava até o pote de água sozinha. Após 6 semanas de tratamento intensivo, ela finalmente estava forte o suficiente para a cirurgia dos tumores. A operação durou mais de 2 horas e foi um sucesso. Preta acordou da anestesia, olhou para a equipe veterinária ao seu redor e, pela primeira vez em muito tempo, latiu. Era um latido fraco, rouco, mas era vida pura. 3 meses após o resgate, a Polícia Civil concluiu a investigação. Através de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos e depoimentos de testemunhas, 2 homens foram identificados. O antigo dono de Preta, que decidiu se livrar dela quando ela ficou doente e velha, e um comparsa que ajudou no crime. Ambos foram indiciados por maus tratos qualificados e abuso contra animal, crime previsto na Lei Federal 9.605/98. Foram condenados a 2 anos de prisão, além de multas e proibição de ter animais. Enquanto a justiça era feita, Preta já estava em seu novo lar. A União SJT recebeu mais de 500 pedidos de adoção de todo o Brasil, mas escolheu uma família local com experiência em cães idosos e condições especiais. A família Santos, de São José dos Campos, havia perdido recentemente uma cachorra idosa e sentia que poderia oferecer a Preta os cuidados e amor que ela merecia. O dia da adoção foi emocionante. Mariana, a menina que salvou Preta, foi convidada para estar presente. Quando Preta entrou na nova casa pela primeira vez, ela cheirou tudo com curiosidade, explorou cada canto e então fez algo inesperado. Caminhou direto até o sofá da sala, pulou com dificuldade, deitou e suspirou profundamente. Era como se ela soubesse que, finalmente, estava em casa. Mariana se ajoelhou ao lado dela, acariciou sua cabeça e chorou de felicidade.
Preta viveu mais 3 anos com a família Santos. Teve direito a aniversários comemorados com bolo especial para cães, passeios em parques, dias de sol no quintal e, principalmente, muito amor. Ela, que foi descartada como lixo, passou seus últimos anos sendo tratada como realeza. Quando ela faleceu naturalmente em 2018, a União SJC organizou uma homenagem online. Mais de 2.000 pessoas deixaram mensagens emocionadas. Sua história inspirou a criação do Projeto Preta, um fundo especial da ONG dedicado a resgatar animais em situações extremas de maus tratos. Além disso, a Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou leis mais rígidas de proteção animal, com penas mais severas para casos de crueldade. Tudo em nome de Preta. A história de Preta nos ensina que maldade existe, mas a compaixão humana é sempre mais poderosa. Uma menina de 12 anos não virou o rosto. Ela agiu. E mudou tudo. Se você presenciar maus tratos, denuncie pelo 190 Polícia Ambiental ou ONGs locais. Não seja cúmplice do silêncio. Apoie financeiramente ou como voluntário as organizações de resgate da sua cidade. Eles salvam vidas todos os dias com recursos mínimos. E considere adotar animais idosos ou com necessidades especiais. Eles têm tanto amor para dar quanto qualquer filhote. Preta foi enterrada para morrer, mas ressurgiu porque alguém se importou. Seja você essa pessoa. A próxima vida que você salvar pode mudar o mundo de alguém para sempre.